tudo bem? Eu sou Cíntia Matiusi do Terapias de Luz e hoje a gente vai conversar sobre uma enquete que eu fiz no Instagram e no canal do Telegram sobre o que é mais difícil de você dizer. Aí tinham lá 5 opções, né? Então nós tínhamos: eu te amo, eu admiro você, me desculpe, eu estava errado, eu preciso de ajuda e não, tá? Foi bem legal o resultado e muito obrigado a você que participou. Algumas surpresas, outras nem tanto, mas a minha ideia é gravar um vídeo falando dessas 5, né, frases, tá? E o que tem por trás disso tudo. E a gente vai começar por aquela que foi mais votada, que foi não. Como é difícil dizer não, não é mesmo? Eu mesma tive que aprender, confesso. Foi uma das coisas que eu aprendi. E aí, quando eu aprendi assim a dizer não, foi algo libertador. Foi incrível, como foi mágico, como aquilo foi bom. É... Por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não? Porque a gente não quer desagradar. Porque a gente tem um olhar, de novo, para fora e não para dentro. Porque o que é importante é o que os outros vão pensar, o que os outros estão achando e não o que você está pensando de você mesma, ou que você se coloque em primeiro lugar. Perceba como é difícil você se colocar como protagonista da sua própria vida. Como é difícil você encarar você mesma. Você sempre tem um olhar para o outro. Então você não quer dizer não para você não desagradar. Você não vai dizer não para um chefe porque você tem medo de perder o emprego. Você não vai dizer não para um amigo porque o amigo pode ficar chateado com você, porque você tem medo de perder a amizade da pessoa. Você não vai dizer não para sua mãe ou para o seu pai, porque afinal de contas são seus pais e você não quer desagradar, porque você foi educado que você sempre tem que honrar e não pode desrespeitar. Você não pode desrespeitar os mais velhos, né? Então assim, e você vai se colocando sempre para baixo. Você acaba tendo dor de estômago, passando mal, ficando estressado, fica super angustiado com você mesmo, mas você faz as coisas a contragosto, porque simplesmente você não consegue falar não. Você frequenta lugares que você não gosta, que nem tem mais a ver com você, porque você não quer dizer não para o amigo que te convidou, né? Você detesta ir na casa de uma pessoa, mas você vai porque você não sabe dizer não. Aí você vai lá, come alguma coisa, volta torto para casa, passando mal, que aquilo nem digeriu direito, só porque você não soube dizer não. É sempre o medo do olhar do outro. É sempre o julgamento alheio que fica norteando, ainda direcionando todas as suas ações, né? O que a gente vai fazer? Como é que eu faço para parar, né, com esse padrão que é um padrão repetitivo? Eu pergunto para mim mesma, né, por que eu tenho tanto medo, né, de dizer não ou de falar a minha verdade? Por que eu tenho medo de, né, ouvir a mim mesma? Quando eu percebi isso na minha vida, assim, eu não tinha me tocado mesmo que eu tinha medo de dizer não, tá? Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tive o meu primeiro filho, né? O meu filho mais velho tá quase fazendo 18 anos. E quando ele era bebê, eu tava, né, assim que ele nasceu, tal, eu tava desempregada. Eu não tava trabalhando, eu tinha terminado de fazer o meu doutorado, e aí eu passei um período assim, fiquei grávida nesse meio tempo, né? Tava esperando, né, o nascimento dele, e lógico, ninguém me contratava porque eu estava grávida. Então, assim que Pedro nasceu, foi a época que eu comecei a trabalhar em universidades. E aí dando aula, né? Então foi bem esse período todo. E aí apareceram outras oportunidades para eu dar aula. E aí tinha um lugar que eu fui chamada para dar aula, um super bacana, tal, mas que me despendia uma energia, gente, que era uma coisa assim do outro mundo, como aquilo mexia comigo, porque eu tinha que sair muito mais cedo de casa, aí atrapalhava a amamentação dele, aí eu tinha que, assim, era um lugar super difícil de eu estacionar meu carro e assim, não era fácil o acesso. Então eu tinha que fazer todo o planejamento e o dia, né, que o bebê queria mamar por mais tempo, aí acabava se atropelando, né, toda a sequência. Então era tão difícil. Aí eu lembro que um dia meu marido virou para mim e falou: "Por que você tá indo? Por que você não desiste disso?" Eu falei: "Ah, não, porque né, é complicado, eu vou ficar sem emprego." Ele: "Mas tá fazendo bem para você?" Né? E assim, e era uma conclusão óbvia,
né? Assim, realmente eu precisava passar por tudo aquilo. E era uma coisa que me consumia. Parece até uma coisa boba que eu tô falando aqui, mas eu não sabia dizer não. A pessoa, quando veio de novo com a proposta, porque no semestre que vem a gente já vai te atribuir aula, aquilo já começava, ai, não quero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fazia já terapias nessa época, né? Eu tinha uma pessoa que sempre, né, foi uma luz assim na minha vida. E aí essa terapeuta, ela conversando comigo, ela falou assim, Cíntia, aprenda a dizer não, né? Você vai ver que não vai doer. Tenta falar não para as coisas mais simples, para que depois para as coisas mais elaboradas elas, né, surtem um efeito. E aí, né, numa distribuição de aula, simplesmente falei, olha, eu não venho mais, né, tá pesado para mim, não quero mais. E aquilo foi libertador, sabe? E aí quando você começa a falar os seus primeiros nãos, que você olha para você, você tá se valorizando como pessoa, como profissional, na época como mãe, né? Então, assim, quando a gente. Sabe aquela imagem de filme, meio assim, super-herói mesmo? Porque eu me senti desse jeito, gente, é verdade. Sabe, assim, a hora que a Mulher Maravilha ela se transforma na Mulher Maravilha, ela tá, os cabelos ao vento, aquela coisa poderosa, agora eu vou corrigir, ou eu vou, né, ajudar toda a população, tá, com as mãozinhas assim. Eu me senti naquele momento que aquilo, o dizer não foi tão poderoso para mim que me levou para um outro espaço. Foi algo tão grandioso que eu falei, gente, como é que eu não tinha falado não antes? Por que eu não tinha feito isso? E aí eu comecei, né? Cíntia, você quer vir aqui em casa hoje? Não. Cíntia, você quer comentar uma coisa? Não. Porque até, gente, a gente vai às vezes na casa de uma pessoa, a pessoa faz alguma coisa assim, eu fiz aqui, sei lá, um bolo de abacaxi, você detesta abacaxi. Você quer um pedacinho, a pessoa faz assim, por dentro fala, eu odeio abacaxi. Mas você não tem coragem de falar, não, desculpa, não gosto, não posso comer. Ou ainda, tá? A pessoa ela começa a se justificar, porque parece que a gente tem uma necessidade de sair justificando tudo. A gente escreve quase que uma tese de doutorado para justificar. Não, eu não quero bolo de abacaxi, porque sabe o que é? Abacaxi me causa um negócio assim, acidez, ou me dá alergia, ou não sei o que lá. Porque uma vez eu comi abacaxi e o abacaxi me fez isso. Não precisa fazer esse monte de justificativa. É só você falar, não, obrigada, eu não quero. Não, tá tudo bem. Nossa, acredito que esteja uma delícia, mas eu não quero, não gosto de abacaxi. Qual o problema de você falar? Me fala. Qual que é o problema de você dizer não? Você tem medo do quê? Né? Então, a gente percebe julgamento, a gente percebe que a gente tem medo, né, das situações. Passe a se valorizar, tá? Inclusive, o dizer não, ele ajuda você a fortalecer a sua autoestima, que é quando você está se olhando para dentro e fortalecido em você mesmo. Você consegue, né, ter atitudes e fazer coisas na sua vida que você nem nunca tinha imaginado, porque você está bem presente em você mesmo. Então, o que se requer para que você possa dizer não com total facilidade? Em todos os lugares onde você não consegue falar não, né? Vamos destruir, descriar agora. Ok? Está feito. Né? O que se requer para que eu fale não com total facilidade? Como eu posso falar não sem me sentir culpado? Né? Porque às vezes eu falo não e vou para o espaço de culpa. Ai, nossa, não sei, falei aquilo, minha mãe agora vai ficar falando um monte. Olha para você, pense por você. É libertador quando a gente começa a falar e não se justifica. Não se justifica. Simplesmente solte, comece a abusar. Olhe para você. Espero que tenha sido contribuição e nos próximos vídeos a gente vai falar dos outros itens, ok? Para que a gente possa aprender mais sobre a gente mesmo. Um beijo grande no coração e gratidão.